Eu sou Osni Ramos, sou físico, engenheiro e filósofo. A vida inteira, 30 anos, eu me dedico a estudar e pesquisar a ocorrência dos processos quânticos na vida prática e como a física quântica pode ser utilizada. Das pesquisas que eu fiz, o material, eu escrevi este livro aqui, A Física Quântica na Vida Real. Um verdadeiro manual prático para você utilizar na sua física, na sua vida, utilizando a física quântica. Tudo isso que eu falei aqui está aqui e muito mais. É muito mais. Aliás, se você um dia fizer o meu curso, a Física Quântica na Prática, versão 2, você ganha este livro aqui grátis. E aqui tem o conteúdo das minhas pesquisas. Mas no meu curso tem mais ainda, tem mais do que aqui no livro. Este livro aqui, O Efeito Psíquico das Cores, eu também desenvolvi com base na ideia de que a física quântica é a física do quantum. E o quantum é o fóton. E a cor é fóton refletido. Portanto, a física quântica sendo uma física do fóton, do quantum, e o fóton sendo cor, está comprovado que a psicodinâmica das cores tem também uma fundamentação quântica. O efeito psíquico das cores nos ambientes. Eu estudo 28 cores diferentes. O livro tem 530 páginas. No mundo inteiro não tem uma obra assim, que ensina você a utilizar as cores na vida prática, ou que utiliza você usar a física quântica na vida prática. Os livros são vendidos só por mim. Você pode adquirir através do meu site, que aparece aqui embaixo. Tá certo? Depois de mais de 120 anos do surgimento da física quântica, depois de todo o formalismo matemático produzido e dos experimentos de laboratório realizados, já ficou bastante evidente que a física quântica contém muitos mistérios que são inexplicáveis sem um fundamento metafenomênico, metafísico. De fato, quando a cognição penetra fundo na compreensão de certos processos quânticos, como o quantum de energia, como o colapso da função de onda durante o processo de observação da partícula, ou como o efeito não local, ou como a dualidade onda-partícula, ou como o efeito Zenon quântico, por exemplo, é intelectualmente impossível não cogitar sobre a existência de um fundamento transcendente, sustentando a realidade cósmica onde todos nós existimos. Tem que ter este fundamento. Analisando e refletindo sobre tudo isso, eu particularmente, como engenheiro, físico e filósofo, como homem de ciência e pensador, não consigo evitar de acreditar que o que nós somos nada tem a ver com tudo isso. Tem que haver sim. Eu não consigo acreditar que uma simples partícula como o elétron, o próton, o nêutron, possa ter uma natureza mais profunda, mais transcendente do que a natureza humana. Nos experimentos de laboratório, os físicos constatam que a partícula subordina-se à intenção do experimentador, comportando-se do jeito que o experimentador deseja. Isso é uma evidência irrefutável de que, na realidade cósmica, a consciência humana pertence a uma hierarquia
ontologicamente superior em relação à partícula, em relação à realidade física. Essa compreensão nos obriga a acreditar que, se a partícula possui um fundamento quântico transcendente, então, necessariamente, também nós, seres humanos, devemos ter um fundamento ainda mais transcendente, visto que as partículas se subordinam à nossa intenção. Aqui não se trata apenas de uma interpretação da física quântica. Trata-se, isso sim, de lógica pura. Trata-se de epistemologia avançada. Ou seja, se as partículas são o que são, então é possível afirmar que nós, seres humanos, somos muito mais do que as partículas são. E assim sendo, é necessário admitir que, assim como as partículas, além de nós existirmos na realidade física, nós devemos existir também, ao mesmo tempo, numa outra realidade transcendente, imponderável, incomensurável, sem tempo e sem espaço. Durante um longo tempo da minha vida, como filósofo, eu venho pensando bastante sobre isso. E agora, também como físico quântico, eu não tenho mais nenhuma dúvida de que nós humanos existimos também numa outra realidade transcendente, onde nós existimos na forma de consciência, na forma de espírito. Uma interpretação da física quântica diz que toda partícula é sempre acompanhada por uma onda, que os físicos chamam de onda guia, ou onda de Broglie. Embora os físicos não saibam nem onde essa onda existe, nem o que esta onda é. Para os físicos, isso ainda é um mistério, a natureza dessa tal de onda guia. A função dessa onda guia é orientar a partícula sobre como ela deve interagir com as outras partículas e sobre que trajetórias elas devem seguir no espaço. Em outras palavras, a onda guia é uma espécie de central inteligente da partícula. É uma espécie de consciência da partícula. No famoso experimento da fenda dupla, a partícula passa apenas por uma das duas fendas. Mas a sua onda guia passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. O padrão de interferência de ondas registrado nesse experimento é uma espécie de fotografia da onda guia. E isso é uma prova de que a onda guia realmente existe. A onda guia do ser humano é a consciência, ou o espírito, conforme o princípio da simetria. Ora, se a onda guia da partícula existe realmente, então é logicamente muito mais consistente afirmar que o nosso espírito também existe. Isso é um imperativo epistemológico. Muito massa, você não acha? Se o espírito não existisse, nem eu estaria aqui falando essas coisas, nem você estaria aí me ouvindo eu falar essas coisas. Afinal, o conteúdo de uma fala é produzida pela consciência ou espírito. Depois da física quântica e dos seus fantasmáticos fenômenos, já deveria ser um comportamento intelectualmente trivial entre os físicos admitir a existência do espírito. E aqui é uma boa ocasião para denunciar às pressas que os físicos ainda não acreditam na existência do espírito. Se eles fazem isso, é por puro preconceito intelectual, é por puro dogma científico.
Aliás, há muito tempo que a parapsicologia, o espiritismo, por exemplo, vem demonstrando, por meio de processos de medida e observação, por meio de fenômenos concretos, que o espírito realmente existe. Quando o grande físico dinamarquês Niels Bohr, prêmio Nobel e um dos principais construtores da mecânica quântica, quando ele foi homenageado pelo seu país, pela Dinamarca, em 1948, perguntaram a ele que símbolo ele desejava que fosse colocado no brasão da sua homenagem. Ele escolheu o símbolo do taoísmo, que é uma filosofia oriental. Como vocês todos sabem, o taoísmo é uma filosofia indiana, espiritualista. Isso explica por que Werner Heisenberg, físico alemão, prêmio Nobel, e também um dos principais construtores da mecânica quântica, aceitava o budismo. Também uma filosofia espiritualista. Isso também explica por que o grande físico húngaro John von Neumann, prêmio Nobel, e também um dos principais construtores da mecânica quântica, acreditava que no processo da observação da partícula, não é o aparelho que desfaz o estado de superposição da partícula, fazendo ela se materializar na realidade física. É a consciência do observador que materializa a partícula, segundo o formalismo matemático da cadeia de von Neumann. E John von Neumann provou isso com um rigoroso formalismo matemático. Isso que os físicos chamam cadeia de von Neumann. Isso também deve explicar por que o grande físico inglês David Bohm admirava Krishnamurti, filósofo indiano, com quem escreveu um livro em parceria. O que nós temos aqui? Nós temos, de um lado, a mente quântica científica e, do outro lado, a mente espiritual, num encontro harmonioso. Homens da filosofia espiritualista e homens da física quântica. Numa unidade essencial. Numa mesma compreensão profunda. Numa visão iluminada da realidade. É assim que deveria ser em nossa época. Um encontro harmonioso e iluminado entre os homens sábios da física quântica e os homens sábios da espiritualidade filosófica. O espírito, como e onde quer que ele seja cogitado, ele é sempre uma realidade que necessariamente deve existir. Que bom que no campo da cosmologia os meus colegas físicos acreditam numa causa inteligente para a criação do universo, que eles chamam de princípio antrópico forte, e que um bocado de gente chama de Deus. De um certo modo, isso já é um avanço em direção à espiritualidade científica. Que bom que, através da teoria quântica de campos, os meus colegas físicos acreditam na existência de uma entidade invisível, possuidora de uma força invisível, que eles chamam de bósons. De um certo modo, isso já é um avanço em direção à espiritualidade científica. Se os físicos deixarem a física quântica se manifestar livremente no seu espírito, naquilo que a física quântica é da sua essência, sem preconceito intelectual e sem dogma científico, então é certo que cedo ou tarde os físicos compreenderão que a física quântica é também uma física para o espírito. E sendo assim, eles, os físicos, vão saber que o espírito existe. Vão saber que o espírito já existe antes do nosso nascimento e continua existindo depois da nossa morte.